Desejo a paz e a graça de Cristo Jesus. Vamos por mais um estudo, por mais um devocional. Pergunta a você: como você tem encarado a morte? O fim de tudo ou o começo de uma nova vida? Todos nós um dia iremos morrer, tanto o justo como o injusto, o bom como o mau, o honesto como o desonesto. Todos iremos passar pela morte física. Os ricos, famosos, pobres, desconhecidos, cristãos e não cristãos, os que têm fé e os que não acreditam em Deus. A morte é um processo inevitável, pois é a única certeza que temos nesta vida. Hoje eu venho meditar nesse canal de evangelismo hoje sobre o autor de nossas vidas, o que Cristo declara sobre eu sou a ressurreição e a vida, palavra do Senhor Jesus, no texto de João capítulo 11, 25 e 26. O que João 11 nos ensina? Quando Jesus ele afirma: eu sou a ressurreição e a vida, o Salvador declarou sua identidade e poder divino. Com essa afirmação, ensinou que a ressurreição e a vida eterna estão personificadas nele. Ele é a fonte da ressurreição e da vida eterna. Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Foi algo que Jesus disse para explicar que somente nele podemos ter a vida eterna. Toda a vida vem de Deus e ninguém pode receber a vida eterna se não estiver unido a Deus através de Jesus. Jesus nos dá a certeza da ressurreição. Primeiro declara que ele é a ressurreição e a vida, e então ele explica separado e distintamente cada causa dessa sentença. Sua primeira afirmação é que ele é a ressurreição, porque a restauração da morte para a vida vem por meio de Cristo. A partir da queda do primeiro homem, Adão, toda a raça humana está mergulhada na morte por causa do pecado. E, portanto, ninguém será participante da verdadeira vida até que ressuscite dos mortos na volta de Cristo. No texto, temos duas coisas a observar, pois Cristo mostra que ele é o começo da vida e também acrescenta que a continuidade da vida também é uma obra da sua graça. O fato dele estar falando sobre a vida espiritual e claramente demonstrada pela exposição dessa passagem que diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Por que então Cristo é a ressurreição? A resposta é porque pelo seu Espírito Jesus regenera os filhos de Adão, que haviam sido alienados de Deus pelo pecado, para que os homens começassem a viver uma nova vida. Então aquele que crê em Cristo, embora estivesse morto anteriormente, começasse a viver, porque a fé é uma ressurreição espiritual da alma e, por assim dizer, anima a própria alma para que ela viva para Deus, de acordo com a passagem de João capítulo 5, 25, que diz: os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Pois após a queda, os homens vivem e respiram e são dotados de senso, entendimento e vontade. Tudo isso tende à sua destruição, porque não há parte ou faculdade na alma que não seja corrompida e desviada do que é certo por conta do pecado. Se não fosse a graça, não estaríamos aqui hoje. Se não fosse a graça, estaríamos perdidos eternamente. Se não fosse a graça, não alcançaria a vida eterna. A ressurreição de Cristo nos assegura da promessa da salvação, que ocorrerá por estarmos unidos em Cristo Jesus. Em Atos 17, 30 e 31 diz: Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, agora convida todos os homens em todas as partes para se arrependerem, pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele mesmo designou e a quem deu crédito diante de todos, ressuscitando os mortos, Jesus Cristo. Por aceitando Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador em nossas vidas, devemos arrepender da dependência e da rebeldia da vida que levamos em pecado. Agora entramos pela porta, que é Jesus.
No momento que aceitamos Jesus como nosso Salvador, nascemos de novo. Recebemos uma nova natureza e o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. Existe apenas uma condição para receber essa vida eterna em Jesus Cristo: crer. Romanos 10, versículo 9 e 10 diz isso. Crer não significa simplesmente acreditar que Jesus ressuscitou. A verdadeira fé traz arrependimento, a convicção que erramos e a decisão de mudar de vida. Com a ajuda de Jesus, nosso Salvador, o grande problema dos homens não é a morte física, pois todos nós iremos morrer um dia, como a maioria acredita, pois todos nós vamos passar por ela. O problema é a morte eterna, o que se espera do outro lado. Para muitos, a morte é o fim de tudo. Para outros, um alívio diante de seus sofrimentos terrenos. E para os que creem em Jesus, é a ressurreição, é o início de uma nova vida. Mas para os que não creem na promessa de Jesus, é viver eternamente separado de Deus, em lugar de tormento e de dor, segundo as Escrituras nos revelam. Jesus afirma que a ressurreição se dará a todos os homens, porém haverá dois destinos diferentes. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem restarão para a vida, e os que fizeram o mal estarão para serem condenados. João 5, 28 e 29. A lição que apresenta que a ressurreição de Jesus para esta vida é indescritível, expande e eleva a sua qualidade de Salvador. Ele é a ressurreição e a vida. Ele não é apenas um Salvador sofredor, o Cordeiro que se apresenta em sacrifício em favor dos pecadores, levando a nossa culpa e castigo, mas é também o Salvador vitorioso que deu a sua vida em nosso favor. Por meio da sua morte e ressurreição, Cristo detém o poder sobre todos os terrores que dominam e corrompem o homem. Jesus é o Salvador vivo, eternamente capaz de transformar e dar sentido às vidas daqueles que o recebem como seu Salvador. Jesus diz: se é a ressurreição e a vida, ele está declarando que é o único que tem poder de vencer a morte. E isso de fato aconteceu quando ele ressurgiu ao terceiro dia após ter sido crucificado. A morte foi o último inimigo a ser vencido por Jesus, para que nós, os homens pecadores, possa se arrepender e ressuscitar por meio de Cristo. Precisamos fazer uma escolha, tomar uma decisão, e essa decisão é em vida, pois Jesus mesmo disse: somente aquele que vive e crê em mim não morrerão eternamente. Fica aqui a reflexão, e eu desejo a paz e a graça de Jesus.